Hoje temos conosco o Acácio, que é um missionário, já esteve aqui conosco no projeto de missões presencialmente, já participou também de maneira online em outros momentos, né, no PG. E é um prazer, Acácio, ter você conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente neste momento, te conduza. Amém, Cláudia. Obrigado. Prazer é todo meu estar com vocês aqui mais uma vez. E espero que seja de bom proveito. Nós vamos estudar hoje, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu não sei se os irmãos já viram o capítulo antes, já estudaram antes, aqui vai ser uma recapitulação, mas eu coloquei em slides o que eu achei mais importante do capítulo 26 do livro A Ciência do Bom Viver. Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Diga aí se vocês estão enxergando. Sim. Estão vendo? Perfeito. Sim. Meus amigos, esse capítulo fala sobre estimulantes e narcóticos, né? É o título do capítulo. E ele é um tema que hoje em dia no nosso meio é muito controverso, né? Por mais que a luz que nós temos seja imensa sobre isso, de tão clara que muitos acabam não querendo seguir, até militando contra, por motivos e gostos pessoais, muitas vezes, né? Nós vamos discorrer aqui o que Deus fala para nós através da Ellen White sobre o uso, né, de muitos tipos de estimulantes, tanto na alimentação quanto na bebida, né? E qual que é o malefício que isso nos traz, né? Bom, eu separei aqui alguns textos que eu não coloquei no slide, mas eu achei muito importante, e eu quero começar lendo o texto que ela introduz ali ali no capítulo 26, é o primeiro parágrafo, e diz que assim, sob a denominação de estimulantes e narcóticos, se acha classificada a grande variedade de artigos que, embora usados como comida ou bebida, irritam o estômago, envenenam o sangue e excitam os nervos. Seu uso é um verdadeiro mal. Muitos procuram a excitação dos estimulantes porque, no momento, são aprazíveis resultados. Há sempre, porém, uma reação. O uso de estimulantes não naturais tende sempre ao excesso, sendo agente ativo em promover a degeneração e a ruína. Bom, então, nós vemos aqui que existem artigos alimentares que nós utilizamos que vão promover um efeito, a princípio, né, gostoso, um efeito bom, um efeito satisfatório, mas sempre segue uma reação. Ou seja, é algo que as pessoas usam para dar a elas mais ânimo, mais vigor, mais vontade, às vezes até mais força, mais energia. Só que após isso, o corpo sofre um dano e o resultado desse dano ele é muito severo ao nosso corpo. Mostra aqui, beleza. Como eu falei, existe um ciclo, né? Quando nós usamos estimulantes, o primeiro momento a gente as pessoas buscam por uma excitação. O segundo momento é uma reação negativa depois de passar do efeito, né? Não sei se os irmãos têm contato com pessoas que usam café diariamente, elas são viciadas, elas têm que usar sempre, um exemplo, né? Elas têm aquele pico de energia, mas logo depois de um tempo começa a vir aquele efeito depressivo da cafeína, tanto no café, quanto na Coca-Cola, quanto no chás, né, com ervas mate, chá preto, e assim por diante. O terceiro ponto desse ciclo é que existe uma tendência ao excesso. A pessoa nunca, quando usa estimulantes, a pessoa nunca para ali de usar, é sempre mais. Um exemplo disso é a pimenta que as pessoas usam na comida, né? Quanto mais você come pimenta, mais você quer comer. A comida em si, ela não fica apetitosa sem ela. Então, você vai acostumando o seu corpo a ter sempre aquilo para que você consiga comer. Quando não tem, você acha ruim, fica insosso, fica sem sabor.
E o quarto ponto desse ciclo é que existe uma ruína gradual, né? Com o passar dos anos, os estimulantes vão afetando o físico, o mental, o moral, e até que pessoas que eram sadias, que podiam viver uma vida sã, acabam vivendo vida totalmente dependente por causa do uso desses artigos e também de outros hábitos ruins. Mas isso, o uso de estimulantes, ele é muito decisivo no fator de saúde. Bom, nós vamos entrar aqui agora em alguns exemplos, né, do que são estimulantes, do que a gente pode classificar de forma prática o que é ou não saudável para nós. Vamos lá, nós vamos primeiro falar sobre o que a gente usa na comida, os condimentos. Vocês conhecem mostarda, ketchup, temos aí as pimentas, temos também aí pimenta, além da pimenta em fruto, temos a pimenta em semente, com a pimenta do reino. Então, são artigos que utilizam-se muito nas comidas, principalmente comidas indianas, comidas, no caso do Brasil, usa-se muito em Minas, usa-se muito no Nordeste, usa-se muito, às vezes, no sul do país também. Artigos que são inflamatórios e que são estimulantes. Quando eu era criança, eu não tinha tanta orientação sobre isso e eu acabava que sempre que eu ia comer, muitas vezes eu comia arroz com ovo e ketchup na casa dos meus avós. E era sempre essa a comida. E eu nunca queria comer sem o ketchup. Então demorou anos e anos para que eu tirasse aquilo da minha vida, né? Porque eu entendi em um momento que aquilo fazia mal, tirava o sabor da comida, que aquilo também fazia mal para o meu corpo. Outra questão que nós vemos também que são condimentos que são inflamatórios são os vinagres. Vocês conhecem vinagre de álcool, vinagre de fruta, vinagre de maçã? São itens que são inflamatórios para o nosso corpo. A própria Ellen White teve em sua vida uma luta contra o uso de vinagre, né? Porque acaba sendo um vício. Então, existem artigos que nós necessitamos evitar em nossa vida. Bom, olha o que diz aqui. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. Mostarda, pimenta, especiarias e picles irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. Condição de inflamação semelhante à do bêbado é produzida. A comida comum não satisfaz mais, criando a necessidade de algo mais estimulante. Ou seja, é interessante que a comida com condimentos, ela produz uma condição semelhante à das pessoas que usam álcool, né? Ali, cerveja, vinho, outras bebidas. Por quê? Porque isso inflama o estômago. Se algo inflama, quer dizer que o nosso corpo não tem como lidar com aquilo. Não naturalmente é adaptado para lidar com aquela questão. Então, causa uma inflamação para tentar tirar esse artifício do nosso corpo. Então, nós vemos que às vezes nós não bebemos, nós não fumamos, mas a gente acaba se inflamando e tendo o estômago semelhante ao das pessoas devido ao uso de condimentos. Quando você vai parar de utilizar isso, você vai ter uma luta para você conseguir parar, porque você gosta daquilo. Então, mas é necessário romper com tudo isso de uma vez para que o paladar se regenere. Nossas papilas gustativas, elas se regeneram em 10 dias. Ou seja, se eu paro hoje de comer um condimento, daqui 10 dias eu não tenho mais a vontade, não mais a vontade, eu não tenho mais aquele paladar tão enrijecido, tão acostumado com aquilo, ele já se renovou. Eu vou começar a sentir prazer nas coisas mais simples, naturais, como Deus quer que a gente coma, né? O que pode acelerar isso são processos de desintoxicação. Eu não faço detox ali com sucos, com chás, com jejum, eu consigo tirar do meu paladar coisas ruins e ter um processo de depuração mais rápido.
Além de tirar os efeitos da inflamação, também tira ali o desejo e também o paladar pervertido com relação a esses estimulantes. Então, o primeiro ponto na comida são os condimentos, são o vinagre e também esses estimulantes. Vamos passar para o próximo item que é destacado nesse capítulo, que são as bebidas que contêm cafeína, né? Na época onde foi escrito isso, não existia Coca-Cola, mas a gente vai colocar aqui chá, que tipo de chá, cara? Chá que contém essa quantidade de cafeína nos níveis do café, como o chá preto, como o chá mate, o chá verde, o chá branco. Essas ervas são usadas, né, para chimarrão, tereré, e também para fazer exatamente o chá, né? São estimulantes cheios de cafeína e o próprio café. E por que que isso é tão polêmico no nosso meio adventista? Porque, queridos, a luz já foi dada sobre isso. A White diz que tomar chá e café é pecado com descendência pecaminosa. E por que isso? Porque isso prejudica o templo do Espírito Santo. Atua diretamente na mente, criando uma estimulação fora do comum. E a mente fica, nas palavras dela, fica embotada, né? Ou seja, uma mente que perde o vigor, uma mente que perde as suas funções corretas. E a mente é o único órgão onde a mente, na verdade, é o responsável pela comunicação com Deus. Então, Deus se comunica conosco através da nossa mente, da oração, da palavra, do estudo da palavra. Então, quando eu utilizo artigos que prejudicam a minha mente, eu estou interrompendo, né, a minha comunhão com Deus, porque eu debilitei a minha mente. E o chá e o café são o que fazem isso. Nós vemos que, hoje em dia, o uso de cafeína, ele é o que mais causa ansiedade, um dos fatores que mais contribuem para a ansiedade no nosso país. Tanto também que a cafeína, ela causa dependência. Se você vê uma pessoa que toma café, ela vai, e parar de tomar, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter enjoo, ela vai passar mal, vai se sentir fraca, porque o corpo já criou dependência com aquela substância. Então, não tem como ela continuar tendo saúde no uso desses artigos. Eles até prejudicam a absorção de nutrientes. Um exemplo, o café, se você tomar junto com a refeição, ele vai prejudicar a absorção de muitos nutrientes, como o ferro, por exemplo. Então, não existe um benefício que sobrepõe os benefícios que eles têm. Muitos alegam que o café tem flavonoides, é antioxidante, dá energia, mas você consegue extrair isso de outros produtos da natureza, de várias frutas, verduras, legumes. Mas o café é o que as pessoas, é o que caiu no bolso do povo, porque é o mais rápido, é o que a indústria vende, e justamente é o que causa efeitos instantâneos de energia, né? Muitos usam para o trabalho, para os estudos. Então, nós vemos que não é o ideal para nós. E aqui a morte diz que o chá e o café atingem os nervos, despertam o cérebro e o coração, criando sensação de energia. Estimulam o intelecto e a imaginação, mas não nutrem o organismo. Dissipam e quando a sua influência passa, abate a força natural, no natural, resultando em fraqueza. E as pessoas vão lá, acham que estão precisando de mais café, e não tomam mais café. E aí continua o ciclo, né? Como diz aqui, e uso contínuo produz dor de cabeça, insônia, palpitação, indigestão e tremores. Sobre, sobre isso ainda tem um texto que eu quero que você pare aqui para nós lermos, sobre o chá e o café. Muitos julgam que seu chá ou café lhes faz grande benefício, mas é um engano. Chá e café não nutrem, não nutrem o organismo. Seu efeito produz-se antes de haver tempo para ser digerido ou assimilado, e o que parece força não passa de exaustão e estação nervosa, ou seja, antes de chegar na digestão propriamente, o efeito já é sentido pela corrente sanguínea, absorvido,
e excita-se o cérebro, né, os nervos. E continuando, a exigência de estimulantes se torna cada vez mais difícil de controlar, até que a vontade é vencida, parecendo não haver poder capaz de negar a satisfação do forte apetite contrário à natureza. São exigidos estimulantes mais fortes e ainda mais fortes, até que a natureza exausta já não pode corresponder. Ou seja, chega um ponto que o corpo não aguenta mais, entra em colapso. E a pessoa só vive à base daquilo. Nós vemos isso acontecendo muito hoje em dia. Então, falamos sobre condimentos, falamos sobre esses estimulantes, o chá e o café. Vamos agora passar para algo que era muito comum, inclusive no nosso meio adventista, até relatos de pessoas que fumavam no púlpito. E Deus deu essa mensagem para que nossas fileiras fossem consertadas com relação a isso. Hoje em dia nós não temos, né? Não temos divisão com relação a que o fumo é um pecado, destrói o templo do Espírito Santo, né? Mas nós entendemos que existem pessoas lá fora do nosso ciclo de convivência que precisam abandonar isso. O fumo, ele tem efeitos que são devastadores no nosso corpo. Ele não é um estimulante, ele não é um mau hábito, como uma bebida, por exemplo, que já tem seus efeitos ali. Você consegue ver o efeito de descontrole, sem domínio próprio, a pessoa fica cambaleando. Nós vemos que o efeito do fumo, ele é lento, ele é contínuo, a longo prazo. Nós temos o caso de câncer, né, de pulmão, de boca, de esôfago, traqueia, por causa disso aí, né? Só que o que o fumo faz? O fumo causa uma excitação e depois uma paralisação nos nervos, né? Debilita o cérebro, escurece os pensamentos, ele estimula a sede de bebidas fortes, ou seja, sempre que a pessoa está fumando, ela também vai ter um desejo maior por bebidas, ou até mesmo por bebidas alcoólicas e estimulantes, como o café, por exemplo, e se torna difícil de arrancar o fumo do organismo. Às vezes passam-se anos para que todos os efeitos da nicotina, do tabaco, saiam do corpo da pessoa. E por ser aparentemente menos destrutivo, como fala a longo prazo, os efeitos acontecem, muitas pessoas se aventuram nisso, né? Crianças começam a fumar desde pequenas, adquirem hábito com 8, 10, 9, 11, 12 anos e passam a vida inteira e nunca param. E também atua como um gatilho de fuga da realidade. Quando a pessoa está estressada, a pessoa está ansiosa, ela costuma utilizar o fumo, né? Assim como muitos usam a comida como uma fuga emocional, muitos também usam o fumo como essa fuga emocional. E sem contar os gastos excessivos que isso faz. Fumo, cigarro não é barato. As pessoas se prejudicam financeiramente também por utilizar isso. Além de prejudicar a sua saúde, e de quem está em volta, né, porque a fumaça prejudica, também as finanças da família são prejudicadas. No entanto, o fumo é uma indústria gigantesca, né? Nós entendemos que isso nunca vai acabar, só que a nossa missão é, se nós conhecemos pessoas que utilizam, nós precisamos influenciá-las para que deixem de utilizar. Nós tínhamos, antigamente, muito isso, né? O curso, quando tinha de fumar em 5 dias, e Deus atuava vários resultados, a gente via. No entanto, hoje a gente não tem mais com tanta frequência, mas são ações que nós, como igreja, podemos fazer para que as pessoas sejam desarraigadas dessa armadilha. Um texto que eu achei muito interessante sobre o fumo é que nenhuma criatura humana necessita de fumo, ou seja, é totalmente opcional. Mas há multidões perecendo por falta dos meios que, empregados como são, fazem mais mal do que se fossem desperdiçados. Ou seja, se você pegar o dinheiro que você usa para comprar cigarro e jogar no lixo, e queimar, jogar no esgoto, ele é muito melhor do que você gastar ele com fumo. Então é melhor desperdiçar dinheiro do que comprar essa porcaria. E ela também comenta que o fumo, ele é transmitido, as suas consequências são transmitidas hereditariamente. Práticas contrárias à saúde afetam crianças e juventude, incapacidade mental, fraqueza física e apetites contrários são transmitidos como legado. Menos fumo e tenridade, o hábito diminui resistência física, impede desenvolvimento, entorpece a mente e corrompe a moral.
As mesmas práticas continuadas pelos filhos perpetuam os maus resultados, causando decadência moral, física, mental e moral. Ou seja, não é somente o fumante que se afeta. As suas gerações também herdam o desejo e herdam as consequências das debilidades físicas, mentais e morais. Então, o filho do fumante, ele é muito mais fraco do que o fumante em si para resistir ao mal. Isso vai entrar honestidade, isso vai entrar a guarda da lei de Deus, isso vai entrar moral, vai entrar também questão de roubo, de homicídio, vai entrar questão de brigas no casamento, porque as pessoas decidiram acender o cigarro alguma vez em suas vidas, e quando começam brincando, né? Quando crianças que nunca pegou uma folha de papel, enrolou e acendeu. Muitos começam assim, apenas brincando, mas acabam se viciando e destroem suas vidas e também as vidas das suas gerações. Dessas, desses artigos que a gente mencionou aqui, o artigo que a Bíblia mais cita contra, mais tem textos contra, é o artigo mais antigo, que é bebida, né? Provérbios 20, verso 1 diz que o vinho é esclarecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo que é aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 23 também diz que, assim, 29 a 32, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Então, nós entendemos, através da palavra de Deus, que o uso de bebidas alcoólicas é totalmente condenável e também totalmente prejudicial para nossa saúde. Dificilmente você encontra uma família que não tenha pelo menos uma pessoa que é viciada em bebidas alcoólicas. Na minha família eu tenho casos, e que quando existem reuniões de família, quando existem aniversários, quando existem as festas que nós temos no final de ano, sempre existe aquela pessoa que faz o uso, que fica bêbado, que estraga a festa, que briga, que some, que passa a noite fora, devido ao uso dessas substâncias. Como diz aqui, são pessoas que vivem em escravidão completa. Quem utiliza bebidas alcoólicas não tem poder para resistir a absolutamente, praticamente nada. É um escravo desse hábito. E muitos tentam e não conseguem romper as malhas da dependência. E aí nós vemos que a família inteira é afetada. Tem um texto muito interessante que diz assim, ó, nesse capítulo: e quem pode pintar a miséria, a agonia, o desespero que se ocultam na casa do bêbado? Pensar na esposa, muitas vezes delicadamente criada, sensível, culta, refinada, ligada a uma criatura, a quem a bebida transforma num beberrão ou num demônio. Pensar nas crianças privadas dos confortos do lar, de educação, vivendo em terror daquele que deveria ser o seu orgulho e sua proteção, atirá-las ao mundo, levando as marcas da vergonha, muitas vezes com a maldição hereditária da saída da bebida. Pensar nos terríveis acidentes que ocorrem todos os dias por influência do álcool. Algum funcionário num trem de estrada de ferro negligencia atender a um sinal ou entende mal uma ordem. O trem avança, dá-se um choque e muitas vidas se perdem. É um navio que encalha e passageiros e tripulação encontram nas águas um seu túmulo. Quando se investiga a causa, a questão, verifica-se que alguém, num posto de responsabilidade, se achava sob efeito da bebida. Até que ponto pode uma pessoa condescender com o hábito da bebida, confiando-se-lhe com segurança em vidas humanas? Sobre essa confiança, o que for totalmente abstêmio. Nós vemos, então, que a questão da bebida é algo que influencia tremendamente nossa sociedade para decadência, para o mal. Na época da White existia-se a Sociedade da Temperança, onde pessoas se aliavam a esse movimento em prol do fim do uso de bebidas alcoólicas, de fumo e de artigos
prejudiciais para a saúde. Hoje em dia nós não temos isso, né? Talvez, não sei se na América tem, no Brasil nós não temos ciência, mas é uma causa que devemos empenhar. Nós vemos que o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente entre os mais jovens, tem crescido demais. O consumo de fumo também. E no nosso meio, o consumo de artigos inflamatórios, artigos estimulantes como o café, o chá, os condimentos, também é uma realidade. Então, nós não podemos nos calar com relação a isso. Devemos, pelo preceito e pelo exemplo, pregar essa, essa verdade, essa orientação que Deus tem conosco. Ela continua falando no capítulo sobre vinho, sobre cerveja, sobre cidra. Cidra é uma bebida feita de maçã que, a princípio, não é fermentada, mas, depois de aberta, rapidamente ela se fermenta, né? E o que ficava mais, como eu falo, apetecível. No entanto, aqui existe um princípio muito interessante que eu gostaria de destacar, que não somente a bebida alcoólica, ela não é somente a bebida alcoólica que é ruim para nós. Nós muitas vezes tomamos os sucos, bebidas industrializados que são feitos de itens de frutas, né, que são totalmente indesejáveis para consumo. É muito comum empresas usarem frutas estragadas, frutas podres, cheias de bicho, para fazer os seus sucos, os seus refrigerantes e assim por diante. Então, mesmo que não seja algo fermentado, é algo que faz mal para a nossa saúde. Não tem algo, no entanto, o que é utilizado é algo que já passou da sua validade, já passou do seu ponto que um ser humano pode se beneficiar daquilo. Então, qual que é o princípio que devemos prezar também? Procurar utilizar sempre o que é natural. Tudo que for embalado, encaixotado, procurar não utilizar. E sim aquilo que é fresco, natural. Tem uma frase de uma autora do livro Saúde Nua e Crua, que diz que nós devemos procurar descascar mais e desembalar menos. E aqui a Moate fala sobre esse princípio, que mesmo que não fosse uma bebida alcoólica, a cidra fabricada de maçãs bichadas e podres contém organismos nocivos que são invisíveis. Então, às vezes, nós não percebemos isso, né, nos nossos sucos que compramos por causa das químicas. Mas se fôssemos ver o seu preparo, muita coisa nós deixaríamos de consumir também. Dito isso, tendo isso como base, qual deve ser a nossa atitude e a nossa solução em relação a essas coisas? Não tocar. A única atitude segura é não tocar, não provar, não manusear esses artigos. Nós utilizamos algum deles com persistência, Deus nos dará força e venceremos o forte desejo da natureza, vai ser acompanhado dos efeitos nocivos. Devemos também educar nossas famílias, nossos jovens na igreja, a ter retos princípios de temperança neles que formam a sociedade. Ensinar que a saúde, o caráter e a própria vida são postos em perigo pelo uso de estimulantes que incitam as exaustas energias a uma ação antinatural. Então, se você está cansado, está precisando de descanso, vá repousar. Não force seu corpo a uma ação que é antinatural. E, por fim, no nosso lar, nós devemos iniciar uma cruzada contra a intemperança, ensinando hábitos corretos desde a infância, porque a igreja ela é formada pelas suas famílias, a sociedade é formada pelas famílias. Então, se o lar tem uma influência contra a intemperança, é capaz de que outros lares sejam também ali alcançados com isso. Criar filhos com fibra moral para resistir ao mal, influenciando outros para o bem. Mantenha perante o povo que o equilíbrio mental depende da devida condição do sistema. Então, quantas doenças emocionais, mentais não seriam erradicadas se as pessoas tratassem
bem o corpo que lhes foi concedido. Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse é o princípio de tudo, meus amados. É nesse verso que se baseia. O corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos glorificá-lo, glorificar a Deus através dos nossos hábitos. E é impossível glorificar a Deus utilizando estimulantes no nosso dia a dia, na nossa comida, nossas bebidas também. Então, que Deus nos dê forças para vencermos isso, se fazemos uso, e se já não fazemos uso, nos dê forças para ensinar a outros o quão boa é uma vida sem esses artigos. Amém, maravilha. Acácio, surgiu uma pergunta aqui no YouTube, eu posso fazer? Uhum. O Wellington, primeiro eu gostaria de mencionar que ele comentou que seu pai fumava, né? Ele tem um histórico aí na família. O pai morreu aos 60 anos, mas ele está tentando mudar essa história, né? Deus Amém. preservou ele, com 61 anos ele ainda está com saúde. Mas ele pergunta sobre os chás. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O picles é uma forma de armazenar legumes, o que torna impróprio? Sim, o picles é. Eu sei que é gostoso, né? Mas ele acaba fazendo com que o alimento fique fermentado, né? Existem formas de você armazenar que não fermentam, né? Por mais que não sejam tão saudáveis, como uma compota, né? E tudo mais, que é feita com açúcar, você consegue fazer isso. No entanto, nós não temos no Brasil uma necessidade grande de armazenar alimentos, né? Da forma como os países temperados que passam por momentos de inverno rigoroso, a gente não tem colheita. No Brasil, a gente tem colheita o ano inteiro, né? Então, dificilmente, em situações muito específicas, alguém que tem plantação precisa fazer isso, nós teremos que utilizar esse método de conservação. No entanto, o método que é feito o picles, ele é prejudicial. Geralmente usa-se vinagre, né? Você acaba causando uma fermentação ali. Então, o corpo acaba que se inflamando com isso. Certo. E tem mais uma pergunta. Todo tipo de chá, o chá de erva cidreira, camomila, também se encaixariam nesse Não, tipo de chá que é estimulante? não. Todos os chá que é estimulante. Erva cidreira, camomila não são. Apesar de toda erva conter uma quantidade pequena de cafeína, às vezes até indetectável, os chás mais comuns, né, como o chá de hortelã, o chá de camomila, o chá de erva doce, chá de capim-cidreira, chá de melissa, não são estimulantes, né? No entanto, o, a nossa abordagem ideal para com os chás não é utilizá-los com frequência, porque o chá ele tem uma ação terapêutica e medicinal também. Se eu uso muito um tipo de chá, eu posso me intoxicar, inclusive, com aquele chá. Tanto que em tratamentos, o ideal é que você use a maioria do chá somente por no máximo 7 dias e dê pausas nesse uso. E a mesma coisa, pensa que você está tomando remédio. O seu corpo fica cada vez mais resistente àquele medicamento. Então, o chá é a mesma coisa. Se você toma chá todos os dias, se não for para um tratamento, você, quando precisar daquele chá, o seu corpo vai estar resistente e as doses vão ter que ser muito elevadas para fazer um efeito. Então, o ideal é que o chá se use somente em ocasiões específicas, né? Tem mais alguma pergunta? Correto. Pelo YouTube, não. Alguém que está aqui no Google Meet gostaria de aproveitar a oportunidade? Fazer algum comentário? Bom, então podemos encerrar. Eu já agradeço a Cássio pela sua participação mais uma vez. Foi muito instrutivo, Podemos. muito bom. Que Deus te abençoe Amém. grandemente. Amém. E você pode finalizar para nosso coração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai,
Obrigado, Senhor, porque podemos aprender mais sobre a tua vontade para nós, aprender mais sobre quem tu és, aprender mais também, Senhor, sobre as formas que temos de conservar nosso corpo em perfeita saúde. Pedimos a Ti, Pai, que nos abençoe agora com uma boa noite de descanso. Possamos aprender, Senhor, cada dia mais do Senhor. Abençoe cada um que está aqui nessa live, no Meet, no YouTube, que possam haver vitórias em honra a Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.